Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Neto do canal Rádio Maná, trazendo aqui mais um vídeo. Hoje para falar a respeito da casa de Israel e da casa de Judá. Mais um vídeo sobre esse assunto. Estarei falando bastante sobre esse assunto porque, para compreendermos a Escritura de uma forma correta, precisamos entender sobre a casa de Israel e a casa de Judá. Então, é sobre o que Deus prometeu para Abraão, sobre as promessas de Deus para Abraão, Isaque e Jacó e para a sua descendência. Então, para compreendermos tudo isso, precisamos entender o propósito de Deus, a divisão do reino de Israel, que se tornou casa de Judá, casa de Israel. Então, esse assunto, precisamos falar bastante sobre ele, tá certo? E eu estou trazendo hoje mais um vídeo para falar sobre esse assunto, amém? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha e nos ajude a levar essa mensagem mais adiante, tá certo? Vamos para a palavra de Deus aqui na tela do nosso celular para aprendermos um pouco mais sobre esse assunto em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Segundo Reis, capítulo 17, versículo 19 diz: Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes, andaram nos costumes que Israel introduziu. Então, Judá também seguiu os costumes que Israel introduziu. Então, veja bem, Judá ela seguiu os costumes que Israel introduziu, ou seja, os costumes que Israel criou, os pecados que Israel passou a cometer depois da divisão do reino, ou seja, da divisão da nação Israel, que se tornou casa de Judá e casa de Israel, reino do sul e reino do norte. Não era mais apenas um reino, mais dois, o reino do sul e o reino do norte, casa de Judá e casa de Israel. A casa de Judá seria aquela que dela descenderia Jesus, o Salvador, amém? Então precisamos entender essa parte para compreendermos o que muitas vezes não é compreendido pelo povo de Deus, pela igreja. Que existiram dois reinos, a casa de Judá e a casa de Israel, que foram divididas e que a casa de Israel passou a pecar, passou a adorar outros deuses, se corrompeu, se prostituiu, e a casa de Judá imitou os pecados de Israel. Que Israel não é Judá. É preciso entender que Israel é Israel e Judá é outro reino. E versículo 18 diz o seguinte: Pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, toda a descendência de Israel, e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Versículo 21. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Por quê? Porque Jeroboão, que passou a ser o rei, o líder da casa de Israel após ser rasgado o reino da casa de Davi, Jeroboão ele fez as pessoas, fez o povo adorarem a bezerro de ouro, adorarem Deus que não era Deus, um Deus criado pela mão de homem. E aí eles passaram a abandonar o Deus verdadeiro, o Deus que havia libertado eles do Egito, e assim causando a ira de Deus, ou seja, causando a tristeza de Deus, a rejeição de Deus na vida deles. E Deus os
rejeitou, diz a palavra aqui. Por quê? Porque eles pecaram contra o Senhor e não se arrependeram. Versículo 22, vamos para o versículo 22, diz: assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram dele. Então, o problema não é que eles pecaram, o problema é que eles nunca se apartaram dos pecados que estavam cometendo, que cometeram, né? Os pecados que eles aprenderam, foram incentivados pelo seu próprio líder, que era quem? Jeroboão, rei da casa de Israel, reino do norte, ok? Versículo 23 diz: até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Então, significa dizer que Israel não voltou do cativeiro. Israel não voltou do cativeiro. Quando se fala que voltou do cativeiro, foi Judá. E Judá não é Israel. Mas a maioria dos irmãos, a maioria dos homens e mulheres que dizem que são povo de Deus, eles não entendem isso. Eles não entendem que Israel era um reino, que Judá era outro reino, que Israel se tornou gentil. Por quê? Porque Israel recebeu carta de divórcio. A partir do momento que Israel recebeu a carta de divórcio, ela deixou de ser povo de Deus. E automaticamente, todos aqueles que não eram povo de Deus eram gentios. Então, os únicos que ficaram sendo o povo de Deus, mesmo pecando, mesmo tendo seguido as pisadas de Jeroboão, foi a casa de Judá. Por quê? Porque dela vinha o Messias, porque dela vinha o Cristo. Então Deus não rejeitou totalmente. Mas se você ler em Jeremias, no capítulo 3, você vai ver que Deus deu carta de divórcio a Israel, ou seja, se separou, tirou da sua presença, como está escrito aqui, afastou a Israel da sua presença. Ele avisou, mas eles não deram ouvidos. Até o momento que Deus separou-se deles, deu carta de divórcio. E Israel e Judá ficou, mas se você ler em Jeremias no capítulo 3, o Senhor diz que Judá ficou de forma fingida. Ou seja, estava na presença de Deus, mas o coração estava distante. O coração não era inteiro para o Senhor. Amém? Então diz aqui que até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falaram, Deus avisou pelos profetas, mas eles não deram ouvidos. Assim foi Israel transportado da sua terra. De onde? Samaria, a sua região, para onde? Para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje, ou seja, quer dizer que ele não voltou, tá certo? Então muitos confundem que quando Judá voltou da Babilônia, é a mesma coisa de Israel ter voltado do cativeiro. Isso não é uma realidade, isso não é verdade. Vendo aqui o versículo 24, diz assim: o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Serfavaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Samaria por quê? Porque Samaria era a capital e as outras demais cidades, né, estavam debaixo desse domínio, ou seja, Samaria representava a Israel, né? Por quê? Porque era a capital de Israel, do reino do norte, tá certo? Então, Israel, o povo, a nação do reino do norte, foi levado cativo pela Assíria.
E a Assíria, não é a Síria, é a Assíria, trouxe povos de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim e fez habitar nas cidades de Samaria. Ou seja, aquele povo que foi, de lá ele se misturou com o povo da Assíria, das demais nações, outros morreram, e foi passando o tempo e eles deixaram de existir como povo de Deus, né? E assim, as suas cidades foram habitadas por povos de outras terras, de outras cidades, de outras nações, deixando de... Aquele povo que estavam ali em Samaria e nas demais cidades não eram israelitas nem descendentes de israelitas. Muitos não entendem isso, né? Então é preciso que se entenda isso, e para entender isso também é preciso buscar a história. O que Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, a bênção de Jacó sobre Efraim e seu irmão Manassés, tá certo? Ver todo esse contexto para entender a separação da casa de Israel à casa de Judá, que era Israel se tornou casa de Judá e casa de Israel. Se nós não compreendermos isso, nós vamos sempre entender a palavra de Deus de uma forma errada. Então, busque esse entendimento. E aqui nós percebemos, nós entendemos que a casa de Israel, ela deixou de ser povo, tá certo? Deixou de ser povo. E ficou somente a casa de Judá. Agora a gente pesquisa aqui no Google. Quando a gente vai pesquisar no Google, quando foi, pesquisa aqui em cima que eu coloquei aqui, ó. Quando foi que Israel voltou da Assíria? Aí a resposta está aqui embaixo, ó. Você vê aqui, o povo de Israel foi levado para a Síria em 722 a.C., após a queda do reino de Israel. O reino de Israel, né, foi dividido, tornou-se casa de Judá, casa de Israel. Depois disso, Israel foi levado cativo pela Assíria e de lá não voltou. Só que aqui embaixo você vê assim, olha. Olha só o que é que você vai ver aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu vou aqui. Você vê isso aqui, ó. O povo de Israel voltou para Judá em 538 a.C., após o fim do cativeiro da Babilônia. Então, quando você vê o povo de Israel voltou para Judá, isso não é exatamente o que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque quem voltou para Judá em 538 foi o povo da casa do sul, o povo de Judá, tá certo? Só que, como Israel havia deixado de existir como povo de Deus, Judá também ficou sendo chamado de povo de Israel. Por quê? Porque Judá realmente era descendente de Israel. Porque todos os 12 filhos eram filhos de Jacó, que se tornou Israel. Tá certo? Então, é válido, sim. Só que muitos não entendem que esse Israel aqui que voltou para Judá não era a casa do norte, não era o povo de Israel, da casa dividida, mas eram os descendentes de Judá, que quando foi dividido, ficou sendo Judá a casa de Judá e Benjamim, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. Essas duas tribos, com alguns levitas, eles compõem a casa de Judá. Só que é preciso entender que quando diz o povo de Israel voltou, não está dizendo que a casa de Israel voltou. Está dizendo que é a casa de Judá que voltou, porque quem foi levado cativo pela Babilônia foi a casa de Judá e não a casa de Israel. Então, entenda isso. Tá certo? Quando nós lemos aqui, subindo mais um pouquinho aqui
resposta aqui do Google diz assim: o Estado de Israel foi proclamado em 14 de maio de 1948. A gente precisa entender isso aqui também porque Israel se tornou Estado em 1948, mas quem constituiu, quem lutou, quem brigou, não foi a Casa do Norte. Não foi o povo de Israel, foi o povo de Judá. Quem estava no tempo de Jesus, sendo dominado pelo Império Romano, não era a Casa do Norte, não era a Casa de Israel, era a Casa de Judá, que passou desde sempre, mesmo tendo voltado da Babilônia, estava debaixo de um domínio, de um reino paralelo. Ali Ciro liberou eles para construir o templo, mas eles estavam debaixo do domínio dele. Né? E depois outros reinos, até chegar na Roma, que também estava dominando nesse tempo. Então entenda que esse Israel que foi proclamado em 1948 era os judeus, não os israelitas da Casa do Norte. Tá certo? A Casa do Norte estava misturada com as nações, e está misturado com as nações, está em Cristo. Hoje, está em Cristo o Israel de Deus, sim, judeus e gentios. Porque em Cristo, todo aquele que se chega a Cristo se torna o quê? Israel. Israel espiritual, a igreja, o povo de Deus num todo. Que Deus fez dos dois povos, como diz lá em Efésios, fez um dos dois povos, de Judá e dos gentios. Por quê? Porque Israel se misturou aos gentios e a Bíblia diz que Deus vai trazer toda a plenitude dos gentios, tá certo? Lá em Romanos 11, 25. Toda a plenitude dos gentios é quem? As nações. Todo o povo de... E assim todo o Israel de Deus será salvo, no versículo 26 de Romanos 11. Por quê? Todo o Israel, todo o povo que se chega a Cristo, através de Cristo, é Israel. É todo o Israel que será salvo. Tá certo? Por quê? Porque Deus misturou Israel às nações e uniu os dois num só corpo, só corpo. O corpo é Cristo. E o povo, a cabeça é Cristo, e nós, como igreja, somos o corpo, independente de ser judeu ou de ser israelita, ou descendente de israelita, ou das nações, porque Deus misturou as nações para trazer de volta. Amém? Então que Deus ministre ao seu coração essa palavra, esse entendimento. Mas para compreendermos isso, para compreendermos essas revelações, nós precisamos entender sobre as duas casas de Israel, sobre a divisão, o propósito de Deus de salvar toda a humanidade. E Deus fala isso também lá em Gênesis para Abraão, que ainda não era Abraão, e depois para Abraão. Mas enquanto nós não compreendermos isso, nós estaremos entendendo a palavra de uma forma errada, tá certo? Então que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.